refeições que foram preparadas para esta celebração. Boa tarde a todos que nos escutam pela Rádio FM, também pela Rádio Chameira, pela rede social, seguindo pelo Facebook, por todos que nos escutam pelo serviço da Capela de São Francisco. Ouçamos as intenções para pelos amigos, Luiz Vieira Pereira e familiares. Aí dá para você escutar também, né? E identificando Maciel e familiares falecidos, pelas almas do purgatório, por Helena Gama de Moraes, e seu falecimento, Pelo salário de cima. Cícero Justino dos Santos, Dá para repassar no sim, né? Eu achei que pega. Estelita Pereira dos Santos, sétimo dia. Em ação de graças a Jean Paulo Fernandes, que vai passar por uma cirurgia, e ao Sagrado Coração de Jesus, por uma grande graça alcançada. Hoje, dia de Santa Mônica. Mônica foi a mãe de Santo Agostinho. Nasceu em 331 em Tagaste, na atual Argélia. Cristã de fé robusta, profundamente piedosa, alcançou com oração perseverante e lágrimas a conversão do marido pagão e do filho, a cujo batismo assistiu com imensa alegria. Morreu na Itália no ano 387. Confiemos no grande poder da oração. Vamos entoar o canto de entrada para a equipe celebrativa. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 27 de agosto, a Igreja celebra o dia de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, aquela que, por excelência, é a protetora das mães que rezam pelos seus filhos. Então, nesse dia, peçamos a intercessão
e Santa Mônica, em especial para todas as mães. E para celebrar bem essa Eucaristia, vamos pedir perdão dos nossos pecados, cantando o ato penitencial. Deus, nosso Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, consolo dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho Agostinho. Dai-nos pela intercessão de ambos chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Chamada à comunhão com Jesus Cristo, a comunidade se abre e corresponde à riqueza de dons divinos. Jesus nos recomenda estar alertas para receber o Filho do Homem. A primeira leitura é tirada da primeira carta aos Coríntios. Ouçamos com atenção. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o então Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, ao que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Neles, fostes enriquecidos em tudo e em toda a palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tereis falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor, nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento, irrepreensível até o fim, até o dia do nosso Senhor, Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverá
pelos séculos, Senhor. Uma idade contra a outra vossa obra, e pública aos vossos feitos poderosos. Proclama todos os esplendores de vossa glória, e divulga vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Narram todos vossas obras poderosas, e vossas imensidades todos falam. E eles recordam vosso amor tão grandioso. Exalta ao Senhor vossa justiça. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Fiquemos de pé com a alegria e caminhos do Santo Evangelho. Deus Todo-Poderoso, purificai o meu coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis o dia que virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe porá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, equipe celebrativa aqui na Capela de São Francisco, e a nossa saudação bem especial aos que estão acompanhando esta missa através das redes sociais e também da Rádio Líder FM e da Web Rádio Quixabeira aqui de São Vicente. Como eu falava no início, a igreja hoje celebra a festa, a memória de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. E Santa Mônica, ela é uma santa que tem um testemunho muito expressivo
para a igreja, para o mundo, para as famílias. Ela rezou, intercedeu, derramou lágrimas durante 30 anos, pedindo a conversão do seu filho Agostinho. E ela foi perseverante e não desistiu, mas foi paciente e esperou 30 anos para que Deus fizesse o milagre. Aqui na nossa diocese de Caicó já está bastante espalhado um movimento muito forte, muito bonito, que nós fundamos lá em Equador, e através da paróquia de Equador se espalhou logo por outras paróquias, que é o movimento Berço das Mães que oram pelos filhos. E na época, Dom Antônio aprovou de imediato a implantação deste movimento na diocese através da paróquia de São Sebastião de Equador. E as mães que oram pelos filhos, este belíssimo movimento, e tem como inspiração exatamente Santa Mônica. Porque Santa Mônica é aquela mãe que orou durante 30 anos pela conversão do seu filho. Ela se tornou a protetora das mães que oram, que rezam, que intercedem pelos seus filhos. Então hoje é um dia bem especial para a gente colocar diante de Santa Mônica os nossos filhos, para que Deus os proteja, os ampare, para que Deus lhes dê a saúde física e espiritual, e para que possa livrá-los das tentações do inimigo. Nós sabemos que hoje, mais do que nunca, se faz necessário que as mães orem, intercedam pelos seus filhos. Toda mãe, de uma certa maneira, é uma Mônica que reza, que intercede pela conversão, pela salvação, pela felicidade dos seus filhos. Então vocês vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que é preciso ter paciência, que é preciso ter perseverança. Muita gente desiste diante da primeira dificuldade, diante da primeira barreira. Então Santa Mônica, se ela não tivesse sido perseverante e paciente, não teria alcançado a conversão, a salvação do seu filho Agostinho. Mas ela soube esperar. Ela soube esperar o tempo de Deus. E depois de 30 anos alcançou o milagre. E Agostinho se tornou um dos maiores santos da igreja. E eu gosto muito de Santo Agostinho. Carrego sempre algumas frases que são verdadeiros ensinamentos para a nossa vida. Então amanhã, dia 28, a gente celebra o dia de Santo Agostinho, o filho de Santa Mônica. E Santo Agostinho tem uma frase, entre tantas outras, que eu admiro bastante: é impossível calar-se diante do belo. Então, diante do belo, diante da beleza, é impossível a gente ficar indiferente. Então é preciso que a gente tenha esta sensibilidade para alegrar-se diante do belo, diante da beleza, diante da graça de Deus derramada em seus filhos. E o Evangelho de hoje nos apresenta a questão da vigilância.
Então Jesus nos fala, nos adverte, para que a gente seja vigilante, porque o demônio está sempre como um leão a rugir, procurando a quem devorar, nos diz a carta de São Pedro. E é preciso que a gente possa resistir na fé. Então ninguém está livre de tentações. Até Jesus, o Filho de Deus, foi tentado pelo demônio. E nós, pobres criaturas humanas, com certeza também somos tentados todos os dias. Mas como Jesus venceu, nós também seremos vencedores. Mas para isso é preciso estar em vigilância, estar em oração, estar em comunhão com Deus. É preciso que sejamos fortificados pelas boas obras, pela oração, pela fé, pela confiança, também pelos sacrifícios, pelas penitências, pelos jejuns, para que a gente possa se livrar e vencer as tentações do inimigo. Então estejamos atentos, vigilantes, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Então que nesse dia sejamos também fortalecidos pelo exemplo e pelo testemunho de Santa Mônica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem está com a liturgia diária na página 103, as preces e a nossa resposta: enriquecei o Senhor com a abundância de vossos dons. Pelos ministros e servidores das comunidades, para que permaneçam vigilantes e empenhados no anúncio do Reino de Deus, rezemos. Enriquecei o Senhor com a abundância de vossos dons. Pelos cristãos de toda parte, para que tornem conhecidas as maravilhas que Deus realiza na história e na vida de cada um, rezemos. Enriquecei o Senhor com a abundância de vossos dons. Por nossas comunidades cristãs, por nossas famílias, para que promovam o respeito e a reconciliação entre todos, rezemos. Enriquecei o Senhor com a abundância de vossos dons. Por todos nós, para que vivamos em contínua conversão, de tal modo que nossas boas obras sejam reflexo de nossa vivência interior, rezemos. Enriquecei o Senhor com a abundância de vossos dons. Tudo isso nós nos pedimos ao Pai por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolher a sua ferida.
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei a Deus este sacrifício em comemoração de Santa Mônica, nos alcance o vosso perdão e a salvação que esperamos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Nele chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa vontade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Nossa Oração segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai-vos estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda ao Senhor. Ser entregue e abraçar a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
e ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Rezemos em ação de graças por todas as mães, principalmente aquelas que rezam pelos seus filhos. Rezemos pela recuperação da saúde de Jean Paulo Fernandes, que vai passar por uma cirurgia. Também ao Sagrado Coração de Jesus, por uma grande graça a alcançar. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Rezemos pelas almas de Luiz Vieira de Medeiros e familiares falecidos, e Dezir Dantas Maciel e familiares falecidos, pelas almas do purgatório, por Helena Dantas de Moraes, 7 anos de falecimento, Cícero Justino dos Santos e familiares falecidos, Estelita Pereira dos Santos, 7 dias de seu falecimento. Também rezemos pela alma de Dona Hermínia, falecida lá em Itacaratu, uma grande senhora. Eu sempre fazia refeição na sua casa. E também pela alma de Maria Aparecida dos Santos Silva, que era ministra da Eucaristia lá em Itacaratu e faleceu recentemente. E por todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os santos apóstolos, também com São Francisco, com Santa Mônica e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos com o reino dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus Cristo, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o coro. Deus
Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém. Senhor,
Todo-Poderoso, a força deste sacramento nos ilumine e afevore nesta festividade de Santa Mônica, para que, animados sempre de santos propósitos, multipliquemos as boas obras por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós lembramos que no próximo domingo é o dia dedicado aos catequistas, o último domingo do mês de agosto, mês vocacional. E quem vai animar a missa domingo às 8 horas da manhã será novamente o grupinho das crianças, do terço das crianças que também são ligadas à catequese. E as leituras certamente devem ser com as catequistas e os catequistas. E nós lembramos que na próxima sexta-feira, primeira sexta-feira de setembro, já estaremos com a celebração aberta para a comunidade, embora com restrição de número de pessoas. Então a primeira sexta vai ser celebrada aqui na Capela de São Francisco e serão 2 missas dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus, às 8 horas da manhã e às 19 horas, para que todos os membros do apostolado possam participar. Quem vier de manhã não deve vir à noite. E é bom que o pessoal do apostolado, em especial, procurem dizer qual é o horário que você vem, até porque nós temos o grupo do apostolado, para a gente ter mais ou menos uma ideia. E no domingo, dia 6 de setembro, o primeiro domingo do mês, se Deus quiser, estaremos celebrando na matriz. A gente está com o serviço adiantado, mas um serviço muito grande, mas se Deus quiser, a igreja estará pronta para o primeiro domingo, com missas abertas para a comunidade. Então, a partir do primeiro domingo de setembro, teremos missa de manhã e à noite, para também dar a oportunidade de maior número de pessoas participarem. Então, a missa da manhã será sempre responsável às crianças, da catequese, e à noite, os outros grupos, como a gente sempre tem feito. A igreja está orientando para que a gente mantenha o distanciamento. Então, a gente vai marcar todos os bancos, tanto aqui na capela como na matriz, e a gente vai ter equipes de acolhimento, principalmente nos domingos e também na primeira sexta, para acolher e orientar os fiéis. Todo mundo deve vir com máscara para a igreja. A equipe de acolhimento vai estar na porta da igreja também acolhendo com álcool gel para as pessoas higienizarem suas mãos. E nós também já adquirimos o aparelho para tirar a pressão das pessoas, também o tapete próprio para a pessoa limpar os pés na chegada, para lavar os pés. Embora eu acho desnecessário, mas a gente comprou o tapete. E também a gente orienta as pessoas para procurarem cumprir essas regras, porque a igreja tem que ser responsável, tem que dar exemplo. A gente não vai proibir que as pessoas idosas venham para a missa, mas a orientação é que os idosos, por enquanto, fiquem em casa. Mas a gente não vai proibir, certo? Mas a orientação é que os idosos fiquem em casa porque são pessoas de risco. Mas a gente não vai mandar ninguém embora, certo? As equipes de acolhimento já estão orientadas para acolher todo mundo, né? E o importante é vir com sua máscara,
procurar lavar as mãos na chegada, para que a gente possa evitar o risco de alguém ser contaminado. Tá certo? Então a gente está se preparando para na próxima semana a gente abrir as portas da igreja para as missas serem com a presença dos fiéis. Domingo que vem a gente vai dar uma orientação mais completa e também no início da semana que vem vai estar sendo divulgado o vídeo nas redes sociais e também nas rádios para orientar os nossos fiéis. Então vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco e também de Santa Mônica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma feliz e abençoada noite, e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Canto final.